Olá, bem-vindos ao Pod 18, o podcast da ADCE Sorocaba, Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas. Hoje nós temos a grata satisfação de ter nesta edição duas convidadas muito especiais para conversarmos sobre o tema empreendedorismo social. Olá, Regina Carvajal, presidente da DCE Sorocaba, empresária. Verônica Maria da Costa Dantas, presidente do Instituto Elevar. Hoje eu sinto-me honrado, né, de estar conversando com vocês, mulheres que lideram duas entidades de Sorocaba nesse segmento que abrange o empreendedorismo social. Regina, a sua saudação inicial para participar com muita alegria nesse podcast. Bom, eu que agradeço. É sempre tudo lá daquele lado, né? Assistindo os podcasts e hoje é a minha vez de estar aqui. Fico muito honrada também. Você sabe que o trabalho que você faz, a gente sempre acompanha de perto e eu, como presidente, adoro ver esses podcasts. E para mim, estar com a Verônica, uma pessoa que eu admiro também profissionalmente, uma pessoa que eu conheci há muito pouco tempo, me dá uma grata satisfação e esperamos poder contribuir com o máximo que nós pudermos. Obrigado. Verônica, eu agradeço a você mesmo por sua saudação, né, que você vai fazer como presidente do Instituto Elevar, e já te convido já para, na sua saudação, contar para nós um pouco o que que é o Instituto Elevar, porque as pessoas estão assistindo, muitos já ouviram falar e muitos não ouviram falar, né? Quando é que surgiu as primeiras sementes do Instituto Elevar? Agradeço também o convite, pela Regina e também por vocês aqui, uma instituição também de muita referência aqui em Sorocaba. E o Elevar, nesse momento, ele está se sentindo também honrado por estar aqui, passando um pouco do conhecimento que a gente também tem nessa área do terceiro setor, na área do empreendedorismo social, e principalmente pelos importantes projetos que já tem desenvolvido aqui no município de Sorocaba. O Elevar, ele iniciou em 2016, com o empresário daqui de Sorocaba, ele, por ter esse lado social muito forte também, né, por ter crescido nessa área, por acesso à educação e tecnologia, né, ele pensa muito assim, nossa, eu cresci porque eu tive essa oportunidade. Então, a palavra oportunidade é que fez surgir o Instituto Elevar. Então, iniciou com esse empresário aqui em Sorocaba, com ações sociais, depois chegou a pandemia, então teve que dar uma parada nos trabalhos que estavam sendo desenvolvidos, mas em 2020 nós retomamos muito forte, com diversos programas, serviços e ações voltado para a área da assistência social, educação, qualificação profissional e empreendedorismo. Muito bom. Regina, o ADCE está organizando agora, para o mês de agosto, né, um fórum de empreendedorismo social, que será realizado aqui na cidade de Sorocaba. É, o que que você, como empresária e presidente da ADCE, né, espera desse evento? O que que as pessoas podem esperar desse evento? Bom, Vanderlei, a gente sempre fala que o mais importante é você fazer e ver a coisa mudar. Não adianta a gente querer colocar, vai fazer um abaixo-assinado e querer que o mundo mude, se você não mudar por você, aonde você está, do seu lado, com as pessoas que você tem. E para nós, este fórum vai ser extremamente importante porque nós vamos mostrar que é possível. Quando as pessoas querem, quando as pessoas acreditam, principalmente em si, nos seus valores, que é um exemplo muito grande também que eu vejo dentro da Elevar, que quando o profissional acredita naquilo que ele faz, acredita que é possível, acredita nos seus valores e resolve colocar isso para fora,
a coisa é possível. Então, nós acreditamos que os exemplos de grandes empresas que fizeram do nada, a Verônica acabou de falar, em 2020 eles retomaram, são 5 anos. É um período muito pequeno. E é possível a gente transformar quando a gente tem vontade, quando a gente tem força, quando a gente quer verdadeiramente fazer a diferença. Então, acho que esta é a grande esperança, aquilo que nós passamos, de que é possível. Verônica, eu visitei o Elevar mais recentemente, né? E é impossível não ficar tocado, até emocionado, de ver a maravilha humana que acontece ali dentro daquelas paredes, né? Que prédio, parede, todo lugar tem. Mas o ser humano, o jovem principalmente, as famílias lá da comunidade e dos bairros de Sorocaba sendo atendido ali pelo Elevar, impressiona mesmo, porque hoje em dia não são tantas pessoas que procuram fazer o bem. Graças a Deus ainda tem muitas pessoas que fazem o bem. E isso é um bem assim que toca o coração das pessoas, né? É, esse trabalho que eu considero assim muito relevante na cidade de Sorocaba com as pessoas da comunidade, né? É, tanto é que a Regina está dizendo agora que o Fórum de Empreendedorismo ela vai convidar algumas entidades, entre as quais o Instituto Elevar. E lá você terá a oportunidade, ou quem for representar o Elevar, de falar, projetar para as pessoas que vão estar assistindo o que é esse empreendedorismo social feito pelo Elevar, né? Que tipo de atividades, algumas atividades, o Elevar promove? Quando nós iniciamos em 2020, né, estávamos, como eu falei, na pandemia, eh, existia o desejo de contribuir com a comunidade no entorno, onde fica a empresa, para que aquelas pessoas tivessem acesso, né, à tecnologia, porque é uma empresa de tecnologia, e iniciamos com o curso básico de informática para jovens. A nossa intenção, inicialmente, era atender 20 jovens na área de tecnologia, né, com o curso básico de informática. Só que, para nossa surpresa, começaram a vir os jovens, mas também vieram várias pessoas de faixa etárias diferentes, crianças, adultos, idosos, e desejando participar de atividades, mesmo que fosse de informática básica. Então, nós tivemos assim a honra de receber essas pessoas e, graças a Deus, muitos colaboradores da própria empresa nos ajudaram a ser os primeiros voluntários para os cursos básicos, porque nós não tínhamos ainda nem professores para aquela quantidade de pessoas que estavam chegando. Então, eles se voluntariaram, os próprios funcionários da empresa, e ali começou e atendemos a criança, o avô, o tio e várias pessoas. Começamos por 6 bairros ali no entorno e hoje a gente atende toda Sorocaba. Então, do curso de informática básica que iniciou, nós implantamos outras atividades na parte de arte, cultura, esporte, a qualificação profissional. Nós começamos a implementar também os cursos na área da beleza, na área da gastronomia e diversos serviços em parceria com instituições também de nome aqui em Sorocaba, né? E também na parte do empreendedorismo, nós iniciamos um trabalho com as mulheres, porque o que foi que despertou esse trabalho de empreendedorismo, principalmente com as mulheres? Em nossos cursos básicos até de informática, nós percebíamos que as mulheres, apesar de elas terem um potencial, elas não estavam tendo a oportunidade de colocar todo o seu potencial, de explorar seu potencial. Então, nós fizemos lá um projeto, chama-se Elevando Mulheres, e esse projeto ele é destinado para mulheres, que elas podem ali ter aulas não só de empreendedorismo, mas também autoconhecimento, inteligência emocional, e a gente oferece oportunidades para que elas também possam gerar renda para elas e para a sua família. E esse trabalho com mulheres, ele tem se fortalecido a cada dia, porque são as mulheres que elas também levam essa voz para a comunidade e elas também trazem o retorno à comunidade, quais são as necessidades, os desejos dessas pessoas, para que a gente possa saber realmente o que vai implantar na comunidade, o que vai fortalecer,
quais são as maiores necessidades daquela população, daquele local, com as crianças, com os idosos. Então, começamos com 20, hoje a gente atende mais de 700 pessoas no Elevar. Maravilha. Quando você fala elevando mulheres, me vem assim à mente, né? É, elevar para mim é quando alguém está caído, né? E você estende as mãos e eleva a pessoa, né? Para que a pessoa cresça na sua dignidade, cresça na sua autoestima, né? E nos seus valores, né? Valores humanos, né? E quando você diz lá o início do Elevando Mulheres e hoje fala aí 700 pessoas, 700 mulheres, né? Eu imagino quantas dessas mulheres, mães ou não mães, senhoras e, né, de todas as idades, que foram elevadas na sua autoestima, no seu amor próprio, principalmente, né, de se olhar no espelho e falar, puxa vida, eu sei fazer uma coisa, eu aprendi, eu cresci, eu desenvolvi. Eu considero isso daí, assim, uma alegria muito grande, não só para aquela mulher, mas para os filhos, para o marido, para quem convive com essas pessoas, né? Eu acho isso assim dentro do espírito da própria ADCE, um, um gesto cristão muito alto, um gesto cristão assim do maior significado, né? Regina, uma coisa, você como convidou, né, o presidente, o Instituto Elevar para participar do fórum, né? A experiência prática, como aí a Verônica está dizendo, foi estendido, por exemplo, para a Padaria Real, que tem um trabalho muito lindo de empreendedorismo social, a Magros, né? A junção da experiência dessas empresas, né? É de uma riqueza histórica até para Sorocaba, como testemunho de que sempre é possível você elevar alguém, né? O que você tem a dizer dessas empresas que você convidou e por que você selecionou essas empresas através da diretoria da DCE? Eu acho que o exemplo, eu acho que a gente precisa de exemplos e fazer a transformação no mundo. E eu vejo que são empresas idôneas, que são apaixonadas por aquilo que fazem. Ninguém dá aquilo que não tem. Para uma empresa poder fazer coisas diferentes e fazer melhor, ela precisa ter. Eu acho que quando a gente tem uma direção, entende o que nós estamos fazendo, temos amor por aquilo que nós estamos fazendo, é uma receita tão simples que não tem como dar errado. E eu vejo nessas empresas o exemplo de humanidade, de você acreditar e realmente querer fazer a diferença, porque é possível. Aquilo que eu falei, né? Quando a gente tem vontade e a gente quer, é possível. E do outro lado, nós temos uma vontade muito grande de mostrar para as empresas que muitas vezes a pessoa fala assim: eu sou uma pessoa dentro da empresa, em casa eu sou outra. Não dá, a gente tem que ser a mesma coisa sempre, em todo lugar, fazendo as mesmas coisas. Então, o nosso, como a DCE, o nosso objetivo é que cada empresário se veja, acredite no seu potencial. Porque muitas vezes a gente quer melhorar, tem dificuldade dentro da nossa empresa. Eu, como empresária, digo isso, e a gente vê o que nós temos que, nossos pontos negativos, o que que eu tenho que melhorar. Ok, algo importante, mas no que eu sou bom? A gente tem que fazer diferença naquilo que nós somos bons. E se a gente pegar os nossos potenciais e desenvolver ainda mais, nós vamos crescer muito mais. E eu vejo que essas empresas, elas pegam o potencial delas e multiplicam. E aí, quando você dá para uma mulher que está se olhando e querendo fazer a diferença na sua vida, e ela ganha toda essa autoestima, ela começa a dar autoestima para os outros. E aí é um círculo, né, Verônica? Sim. É um círculo viciante que vai contagiando e que esta senhora, essa mulher, vai trazer o filho, vai trazer o marido, vai trazer a amiga da comunidade e a gente vai fazendo a diferença. Bacana.
Verônica, saindo um pouquinho só das perguntas, né, específicas do Instituto Elevar e da Regina do Fórum, o podcast, ele da DCE, ele sempre tem assim um momento que é um momento assim de coração mesmo, né? Que o personagem que está aí convidado, ele acaba às vezes testemunhando algum fato, né? Que faz as pessoas que estão assistindo refletirem, né? Pensar um pouquinho em si próprio, né? E ver, porque é assim, você é assistente social, Sim, você fez uma faculdade, você sim, estudou, né? Mas existe uma Verônica que não fez assistente social, que é a Verônica menina, que estava lá em casa, lá no Rio Grande do Norte, né? É, com a dona Maria Salete, né? Com o seu Pedro Costa, seus pais, né? Ela, educadora, né? sim, E que ensinou os filhos, sua mãe, seu pai, né? Proporcionou estudo, né? E que ensinou, né? Todos os filhos, né? 8 filhos, né? Não é isso? sim, 8 filhos. 8 filhos. Que ensinou os 8 filhos, né? E falava para você, nunca fique com nada para você que não lhe pertence. Não é isso? São valores, São sim, valores que foram ensinados lá no chão da sua casa, lá, sim, né? É, e isso é uma faculdade que não tem diploma, que não tem professor, que não tem nada. É a vida, é a família, né? Esse exemplo teu aí, o que que você falaria para quem está assistindo, né? Que hoje em dia, com a tecnologia, acaba ficando mais preso na sim, tela de um computador ou de um celular e esquece de dar atenção para aquilo que o pai e que a mãe ensina, porque no futuro, né, pode ser um líder de um instituto, de uma entidade beneficente, sim, que não vai aprender na faculdade, mas ele vai tomar essa iniciativa que vai deixar valores, né? O que sim. você tem a falar sobre isso? Wanderlei, eu tenho muito orgulho, né, do lugar de onde eu vim, da família de onde eu vim, porque eu vim lá do Rio Grande do Norte, né, eh, onde a situação financeira era bem difícil, mas nós fomos educados e criados numa família de grandes valores, valores morais, valores éticos, em que o meu pai e a minha mãe, ele falava muito isso para a gente no dia a dia. Você precisa entender que tudo que você conquistar na vida tem que ser por esforço próprio, tem que ser com aquilo que você conseguiu pelo seu estudo, com aquilo que você conseguiu pelo trabalho. Então, sempre foi o trabalho, foi muito colocado para a gente, desde pequena, como um valor essencial na vida, para você nunca ficar dependendo das pessoas e você valorizar cada centavo que você ganha. Então, eu lembro muito, eu já tinha uma oportunidade de falar com você sobre isso. O meu pai, quando nós éramos pequenos, meu pai falava assim, quando a gente chegava em casa com qualquer coisa que não era nossa, seja um brinquedo que a gente trocasse na escola, seja uma moeda que encontrasse na rua, qualquer coisa, ele falava, vamos voltar para deixar no mesmo lugar que você encontrou, porque isso não lhe pertence. Na época, muito pequena, a gente não entendia o que era isso, mas nós fomos criados com esses valores. Não importa, a ética, ela tem que começar desde pequena. Então, esses valores que eu fui criada, que eu fui educada, de valorizar aquilo que é seu, valorizar aquilo que é do outro, respeitar o que é do outro, eu também trago para o Projeto Elevar, para o Instituto Elevar, para todo o nosso público, para que eles possam também entender que nós estamos com uma grande missão, uma grande responsabilidade de estar ali numa grande organização como o Instituto Elevar, e nós precisamos ser exemplos para que outras pessoas também possam acreditar e ser sementinha para onde eles forem, seja na família, na comunidade. Então, eu tenho muito orgulho desses valores. Lá no Elevar também, a gente trabalha muito forte e, principalmente, né, ser justo com as pessoas, ser grato todos os dias.
O sentimento da gratidão é um valor essencial para a gente. A gente acorda de manhã e olha, gratidão por tudo que aconteceu. Então, eu sou muito grata na minha vida. Quando eu cheguei na empresa, que vim do Rio Grande do Norte para iniciar o Elevar, eu vi uma cena, Vanderlei, que até hoje ela é muito forte na minha cabeça. Vários jovens ali na frente da empresa, que no caso é a Eduz Tecnologia, tentando conectar na internet, né, porque não tinha tido ainda a oportunidade de adentrar, de entrar, de participar na empresa. E nós também, visitando a empresa, no seu entorno, no jardim, nós percebemos várias pessoas ali na janela da comunidade, olhando para dentro da empresa para entender o que é essa empresa. E quando nós abrimos a porta da empresa pela primeira vez para não só apresentar o projeto, mas convidar a comunidade para participar efetivamente do projeto, para nós, para mim, Verônica, como pessoa, como profissional, foi uma das maiores alegrias que eu tive de ver os olhinhos brilhando daquelas crianças, das famílias, de poder entender o que era aquela empresa e, principalmente, poder participar. Porque uma coisa que eu falava muito com o dono da empresa é que, assim, antes da empresa chegar naquele local, existiam pessoas que ocupavam aquele espaço. Ali, nós temos várias plantas, várias vegetações que foram plantadas por pessoas da comunidade. Ali eles brincavam, ali eles participavam. Então, existe uma precedência antes da empresa. E nós precisamos devolver para a comunidade aquilo que lhe pertence. E hoje a nossa maior alegria é saber que um jovem daquele que começou lá um curso de informática básica, hoje ele é colaborador da empresa. Nós temos vários exemplos de jovens que iniciaram o projeto, hoje são colaboradores, entraram como jovem aprendiz, hoje são colaboradores direto e são voluntários no projeto também, por esse sentimento de gratidão, de ter ajudado a ele a crescer. Então, o nome Elevar, ele é muito forte, porque ele eleva a vida das pessoas. Ele eleva a vida das pessoas, de todos que são envolvidos, não só dos beneficiários, mas também dos professores, de toda a equipe, porque a gente tem esse olhar, é para elevar, nós estamos aqui para elevar a vida das pessoas. Nós somos gratos pelo que recebemos, nós temos que contribuir, compartilhar para que outras pessoas também possam ter a oportunidade. O nome para a gente é oportunidade. Hoje nós temos o programa de aprendizagem, que para nós é um grande programa de inclusão social, de impacto social na sociedade. Hoje, não é só você incluir o jovem numa empresa, você está dando a ele a oportunidade. O jovem ele tem a oportunidade de se qualificar, porque nós trabalhamos a parte de qualificação no projeto e eles fazem a parte prática na empresa. Então, aquele jovem, aquele adolescente que entra numa empresa pela primeira vez, ele fica vislumbrado, mas a gente chama para a realidade. É a oportunidade que está sendo também de ter cursos, de ter oficinas que vai elevar a vida dele, seja do lado profissional, do lado pessoal. Então, para a gente é muita satisfação e com muita gratidão que a gente fala isso, porque nós começamos lá atrás, há 5 anos, com a sementinha, com um curso de informática. Hoje nós temos programas estruturados dentro do Instituto Elevar, que já tem resultado de impacto muito grande na sociedade, muito grande. Então, hoje nós somos certificados pelo Centro Social por diversos projetos de impacto social aqui em Sorocaba. Nós temos o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, que trabalha também com oficinas socioeducativas, a parte de arte, de cultura, de esporte. Nós temos o Programa de Integração para o Mundo do Trabalho, que dá oportunidade para o jovem, como o programa de aprendizagem, para o adulto também se qualificar e entrar no mercado de trabalho, ou então ele fazer a sua reinserção no mercado de trabalho. Nós temos também o trabalho com mulheres e o trabalho com idosos. Também nós temos um trabalho com idosos, que é o 60 a mais, que ele é um programa direcionado para essa faixa etária, para que eles possam ter a oportunidade de ter a convivência com várias pessoas da sua faixa etária, mas principalmente dele ter a oportunidade também de conviver em oficinas de informática, seja também de autoconhecimento, seja de artesanato, aquilo que ele desejar ser. Então, nós temos
ofertamos diversas atividades para diversas faixas etárias, para que as pessoas possam lá encontrar um lugar de acolhimento, de respeito à dignidade da pessoa humana. Para a gente, o nosso maior olhar é para isso. Quem é você? Você está aqui, então nós estamos aqui para recebê-lo ou recebê-la. E assim a gente poder compartilhar com você ou oferecer a você aquilo que você vem buscar. E a gente também, nós somos muito gratos pela cidade de Sorocaba, que nos acolheu muito bem, e nós temos uma parceria muito grande com as políticas públicas aqui de Sorocaba, com vários empresários. Então, assim, nós só temos gratidão e vamos caminhando a cada passo. Cada tijolinho que está sendo colocado tem os braços, tem mãos de várias pessoas. Nós não vamos para lugar nenhum sozinho. Nós temos que ter a consciência de que tudo que a gente fez até hoje, nós tivemos ajuda, tivemos contribuição, senão a gente não tinha chegado até aqui. Então, nós somos muito gratos pela cidade de Sorocaba, por ter nos acolhido, pelas pessoas, por empresa, por instituições como a DCE, que está dando essa oportunidade também. Então, há várias organizações sociais que nos receberam, que nos apoiam, que respeitam o nosso trabalho. E isso para a gente é muito importante. Eu também sou conselheira da assistência social. Lá a gente compartilha os projetos, a gente também fortalece as outras instituições. Então, nós temos essa visão. O empreendedorismo social, ele só cresce se tiver essa união com as outras organizações, com a sociedade, porque é um trabalho de impacto social para a sociedade. Então, essa união, esse trabalho de realmente de juntar pessoas para discutir as melhorias para a sociedade é que a gente tem se engajado, tem realmente buscado cada vez mais interagir para que a gente possa realmente deixar um legado aqui em Sorocaba, um legado no nosso estado, no país. Nós implantamos agora, recente, o projeto Meninas na Tec, que é um projeto voltado para a área de tecnologia para mulheres. Tivemos o apoio de instituições grandes como a Fundação Flex, que nos ajudou também, contribuiu, patrocinou o projeto. Nós temos também o trabalho que a gente tem com crianças e adolescentes que fazem atividades voltadas para melhorar a sua parte de aprendizagem educacional. E na área de música, nós estamos também cada vez mais fortalecendo, porque a gente acredita que a música ela também vai ajudar o adolescente, o jovem, o adulto a elevar a sua vida em vários aspectos. Então, a gente tem fortalecido várias áreas que vai contribuir para que essa pessoa que está participando dos projetos, ele alcance aquilo que ele gostaria, seja aquilo que ele gostaria de ser. Maravilha. Muito boa a explicação. Conta, aproveitando o gancho só, para ficar bem na memória de quem está assistindo, qual é o endereço? Onde fica? Em que bairro fica o Instituto Elevar? O Instituto Elevar, ele fica na Avenida Sorocaba, número 500, o bairro Jardim Magnólia. Tá. Muito bom. É fácil de chegar, né? Fácil de chegar. Aqui é uma referência, é aquela praça que tem a iluminação natalina, as pessoas têm como referência, né? Nós temos 2 endereços. Nós temos esse da Avenida de Sorocaba, que é o número 500, e em frente, aliás, na lateral tem um prédio também, o 478, número 478 da Avenida de Sorocaba também, que é um prédio que é da própria empresa, que a gente também está nesse endereço porque nosso projeto cresceu muito, nossa instituição cresceu muito, a gente precisou também ocupar o andar inteiro desse prédio para que possa atender nossas atividades. Legal. E se algum empresário que está assistindo, alguém está assistindo, que quer colaborar, como que ele pode colaborar com o Instituto Elevar? Existe algum jeito de financeiramente ajudar? Sim, nós temos várias possibilidades. Tanto o empresário ele pode ajudar patrocinando um projeto específico, seja da área de esporte, de arte, de cultura, de qualificação profissional, um projeto nessa área, como ele pode apadrinhar também uma criança, um adolescente, um jovem, como também pode ser através do programa de aprendizagem, incluindo um adolescente desse, um jovem desse na sua empresa, para que ele possa também ser um jovem aprendiz, e dessa forma ele está contribuindo também para o crescimento daquela pessoa, porque ali não é só cumprimento de cota. A gente também tem essa visão de que quando o empresário coloca um adolescente numa empresa, ele não está só cumprindo uma cota, ele está contribuindo
de forma direta com a transformação dessa pessoa na sociedade. Maravilha. A pessoa acessando o site do Instituto Elevar, lá tem todas as Tem informações. as informações, tem nossos endereços, Tá. quem quiser nos acompanhar também tem redes sociais que você consegue ver o que a gente faz, quais são os projetos. E também pode visitar, eu convido a todos, queiram visitar o Elevar. Nós estamos lá de segunda a sexta-feira, de 8 às 18, e temos o maior prazer de receber as pessoas e apresentar o projeto de forma muito tranquila, porque o que a gente faz com muito dedicação, com muito prazer, com muito amor. Ah, fica aí o convite para você que está nos assistindo. Vai lá na rede social, vai lá no site, Instituto Elevar, e você pode ser também parte, né, o adubo dessa sementinha para que a semente cresça cada vez mais. Regina, você também tem aí uma história bonita, né? Você é empresária há muito tempo, filha de empresários, né? Como é que chamava, né? Seu pai, sua mãe? Juan Carvajal Jimenez, E sua mãe? Josefina de Josefina. O que você lembra de lição, como ela ensinou uma lição? Que lição que se lembra, assim, dos seus pais, para você, os E filhos? eu acho que aquilo que meu pai foi da época que não tinha contrato, e era tudo na palavra. Então meu pai sempre dizia: "O que a gente fala é é o que a gente faz. Nós somos aquilo que nós levamos da nossa vida, o que nós somos, é o nosso nome, é a nossa palavra, é aquilo que nós somos". Isso é uma coisa que sempre foi muito forte lá na minha casa, né, o valor, trabalhar os valores. E com meu pai, se ele falava que sim, era sim, para o que fosse. E é uma coisa que eu sempre levei e passei para os meus filhos. Eu tive uma empresa durante 28 anos, meus filhos também trabalharam comigo, e eles sabiam que o mais importante é aquilo que a gente carrega dentro de si. Então nós sempre passamos, e eu como uma testemunha do lado de cá, viu, Verônica, como empresária, eu achei bárbaro só esse adendo de que a gente, como o programa de jovem aprendiz, a gente não tem que cumprir cotas, nós temos que passar valores. Isso foi uma coisa que meu pai sempre me passou, valores. Dentro da empresa dele era trabalhado valores. Tanto que da minha empresa, quando nós chegamos no momento de ter jovens aprendiz, eu peguei esses jovens e uma vez um colaborador meu virou e falou assim: "Ah, você está querendo que isso aqui seja uma escolinha?" Eu falei: "Não, isso daqui é uma universidade. Nós vamos ensinar. Quantas vezes forem necessárias, nós vamos ensinar, nós vamos qualificar. Ah, depois sai. Não tem problema que saia. O importante é que quando estiver aqui dentro, vai dar o seu melhor e vai acreditar." E dentro da minha empresa, muitas vezes eu tive a oportunidade de desenvolver uma pessoa que no começo cuidava de carros, eu vi um potencial, essa pessoa chegou a vendedor, um excelente vendedor, jovem aprendiz, que começou como jovem aprendiz, foi para o estoque, depois transformou em compradora, depois foi para uma multinacional trabalhar com compras. Então, é olhar para o ser humano. Isso é o que meu pai e minha mãe sempre me ensinaram, olhar para as pessoas e ver o potencial nelas. E é uma coisa que eu tive a oportunidade de fazer quando eu empreendia com o comércio, e hoje é o que eu faço também dentro da DCE, é o que eu faço quando eu dou uma consultoria, é o que eu faço quando eu trabalho com um líder. Essa semana mesmo eu estava trabalhando com um líder que virou e falou: "Você não vai querer saber o que eu preciso melhorar?" Eu falei: "Não, eu quero saber o que você tem de bom. O Sim. que nós vamos conseguir melhorar aqui, aquilo que já é bom." E quando você vê um jovem, e você trabalha, e você mostra para ele que ele é bom, e que ele tem o seu potencial, isso aflora. E é uma receita, assim, incrível. Bom. E eu acho que é o grande aprendizado que eu tive Que nisso. mensagem que você deixa aos empresários e para quem deseja investir no empreendedorismo social com Uhum. essa sua
experiência, né, dando oportunidades a muitas pessoas que buscam uma oportunidade de trabalho, principalmente hoje em dia, muitas pessoas com deficiência, né, que querem ter uma oportunidade, né, e o mercado de trabalho, às vezes, por preconceito, acaba não ajudando, né. Que mensagem se deixa para essas lideranças, esses empresários? Você falou uma coisa importante: preconceito. O preconceito é você criar na sua cabeça algo, um pré-conceito de algo que não tem fundamento, muitas vezes. Então que a gente pare de viver, tirando conclusões, né. Eu acho que o grande ganho do empreendedorismo é você acreditar, é você dar oportunidade e você não ter os preconceitos. A gente vê grandes pessoas, fenômenos, que se deram muito bem e têm, alguma síndrome. Isso não quer dizer nada. A gente tem que entender o que a pessoa tem de potencial e trabalhar esse potencial. Eh, Nós tivemos dentro da nossa empresa uma pessoa especial que a gente mostrou o quanto ela era especial e na função dela não tinha ninguém capaz de substituí-la com tanta qualidade, Uhum. porque é qualidade. Porque quando vem de dentro e a pessoa sabe o que está fazendo, esta é a grande receita. Então é acreditar que os empresários possam desmistificar um pouco e entender que empresa não é número, que é uma coisa que nós falamos muito na DCE. Empresa não é número, ela é feita de pessoas. E o que vai fazer diferença para ela no mercado de trabalho são as pessoas. Porque hoje em dia a gente tem tecnologia para todo mundo oferecer as mesmas coisas. Agora a gente não substitui o ser humano. Hum. A qualidade do ser humano é impossível de ser substituída. E quando você entrega para o ser humano o valor que ele tem, ele desabrocha. E é isso. Maravilha. Verônica, o tempo passou, nosso Nossa, tempo voou. voa, viu? Uhum. Tinha uma propaganda eu lembro de um banco, né, que falava: "O tempo voa, o tempo passa", né, Sim. e assim também com a gente, as coisas boas passam rápido, né, um bate-papo desse tão gostoso, a gente ficaria horas aqui. Que mensagem final você deixa, Verônica, para as pessoas, para quem está nos assistindo? Olha para essa câmera aqui, conversa, deixa lá um impulsionamento, né, para que as pessoas também se sintam motivadas, né, a buscar também, dentro dos seus valores, serem úteis à sociedade, né. A mensagem que eu deixo é que é o mesmo valor que impulsionou um dia, esse empresário, que é da Eduz, contribuir um pouquinho ou devolver um pouquinho daquilo que ele tem para a sociedade. Então, que vocês, empresários, acreditem nas pessoas, dê oportunidade para as pessoas que não tiveram, vamos dizer, na vida, né, ainda não conseguiram chegar até esse momento nas oportunidades. Então, dê oportunidades, porque são pessoas que, se tiverem oportunidades, vão fazer a diferença através dos seus potenciais. Então, a mensagem que eu deixo é essa, que olhe para essa criança, olhe para esse jovem que está iniciando. Nós temos o exemplo da empresa Eduz, que abriu as portas para essas pessoas e hoje nós temos mais de 100 jovens que estão em diversas empresas aqui em Sorocaba, tendo a oportunidade de se qualificar e fazer a diferença. E há grandes empresas que são parceiras do Elevar hoje, dão depoimentos de como esses adolescentes, como esses jovens estão fazendo a diferença em suas empresas, não só por estar na parte do trabalho, na parte prática, mas principalmente pelos valores, como a Regina falou, trazendo valores, aprendendo a cultura da empresa, contribuindo e aprendendo que quando você recebe e que você precisa compartilhar também, quando você compartilha, você cresce.
também com as pessoas. Então, a mensagem que eu deixo é essa: oportunidade, que vocês abram as portas de suas empresas e dê oportunidade para esse jovem, para as pessoas que estão se qualificando, muitas vezes não têm a oportunidade de chegar até aí. Regina, você agora, deixa a sua mensagem. Convida as pessoas a participar da DCE e deixa a sua mensagem. Eu acho que aquilo que nós temos de carisma, que é o acreditar e trabalhar o amor, né? É a minha mensagem. Se você é empresário, quer fazer a diferença, eu acho que é possível. Acredite, ame, se entusiasme com cada projeto, com cada vitória, compartilhe com as pessoas que te ajudaram a chegar, porque a gente não chega sozinho. E venha participar conosco da DCE, seja do nosso fórum, que também vai trazer um pouquinho dessas grandes empresas que mostram que é possível fazer a diferença quando a gente acredita, quando a gente se encanta. E nós somos encantadores. A gente adora aquilo que faz e eu acredito exatamente isso. Se a gente quiser, a gente pode transformar aqui, começando do nosso lado, depois a gente vai chegar muito mais longe. Chegando ao final desse podcast, eu quero agradecer mais uma vez a presença da Verônica, da Regina. Vocês deram assim um brilhantismo, uma luz, tem a luz aqui de cima, mas uma luz humana especial, né, muito abençoada. E eu acredito muito nisso, que o ser humano tem esse poder de transmitir, né, para o outro ser humano, né? É só a gente aprender a respeitar o outro como pessoa. Um dos males da sociedade é o julgamento, né? Você olha a pessoa e você julga ela pelo carro, pela casa, pela roupa, Perfeito. pela conta bancária, né? E esquece que lá tem um ser humano que precisa ser olhado, respeitado, né? E tem uma história, cada pessoa tem uma história de vida, né? E às vezes você vai olhar aquela história, você vê que é realmente muito bom. Quero agradecer aqui a equipe da Estúdio Corp, mais uma vez, que está aí atuando com a gente, com o Cauã à frente. Nós estamos reforçando o convite, que a partir de 1º de agosto abre as inscrições, né, para o Fórum de Empreendedorismo Social, que será realizado no auditório do SESC no dia 27 de agosto, né, a partir das 19 horas. Já temos confirmada a participação da Padaria Real, com belos exemplos, né, de empreendedorismo social, que tem cases assim muito interessantes que todos conhecem, do Instituto Magnus, que vai apresentar a história dele com os cães guias, né, aos deficientes visuais, e do Instituto Elevar, com a nossa convidada Verônica e a sua equipe. Eu convido você também a compartilhar esse Pod 18 nas suas redes sociais. Peço a vocês que curtam, que se inscrevam, né, no canal do YouTube, para que mais pessoas possam aproveitar dos ensinamentos das pessoas convidadas, né? Compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp e espalhe a boa notícia, né, do Pod 18. Nós já estamos no Pod, está aqui marcado o episódio 23, isso significa que são 2 anos já de podcast, né? E tem todo um significado especial para todos nós da ADCE e da sociedade. Até a próxima edição. Tchau. Valeu.